Bom, pessoal, vamos então agora falar sobre um dos temas mais importantes das nossas etapas de venda, que é o rapport. Vamos entender o que é o rapport. Para que a gente possa entender o rapport, a gente tem que entender o tema conta bancária emocional, né? Uma conta bancária emocional é uma metáfora, obviamente, que descreve a quantidade de confiança que se acumulou em um relacionamento. Ela cuida da sensação de segurança que se tem em relação ao outro. Todo relacionamento pessoal, e assim, vendas é relacionamento pessoal também, tem a ver com o quê? Com a conquista de confiança que eu tenho em relação ao outro. Ok? Por isso essa conta bancária emocional. Quando eu sou uma pessoa do bem, vamos dizer assim, que eu me preocupo com o meu comprador, vamos supor, eu estou sempre ligando para ele, eu quebro o galho dele, eu presto o serviço melhor possível. Então esse comprador vai me ter sempre em alta conta. Isso significa o quê? Que na conta bancária emocional eu tenho um saldo positivo grande. Quando por um acaso eu cometo um erro, esse saldo diminui um pouco, mas não me prejudica, porque ainda o saldo é positivo e eu posso recuperar esse saque que eu fiz. Ou seja, a possibilidade de o comprador perdoar um erro quando eu mantenho um saldo alto positivo na conta bancária emocional dele, é, a probabilidade de me desculpar será bem maior, será bem mais fácil eu corrigir, porque eu nunca pisei na bola. Ora, se eu piso uma vez, isso acaba sendo compensado, ok? Ao passo que, se eu sou um vendedor negligente, né, um vendedor disperso, e eu estou sempre cometendo errinhos, chega uma hora então que eu acabo pisando na bola mais fundo e eu perco o cliente. Ou seja, eu trabalho sempre no limite de crédito, eu sou sempre no negativo, pagando juros, pedindo desculpa, consertando erros, etc. Então, na conta bancária emocional, eu estou no saldo negativo, estou sempre tendo que consertar as coisas, ok? E isso é, pessoal, na vida. Ok? Veja nos relacionamentos. Como é que você cuida da conta bancária emocional nos seus relacionamentos? Seja nos relacionamentos amorosos, nos afetivos, né? Nos sociais. Como é que você trabalha com a amizade? Né? Você procura manter uma amizade ou fortalecer uma amizade tendo um saldo de conta bancária emocional elevado, para quando você pisar na bola você possa ser perdoado com mais facilidade, ou você está sempre pedindo desculpa, mantendo um saldo negativo e aí até que você perde a amizade, né? Perde o amigo. Então, os depósitos geralmente são compreensão em relação ao outro, atenção às pequenas coisas, honrar compromissos, pessoal. Isso com o cliente é fundamental. Vou te ligar, liga. Vou te ligar às 10, liga às 10. Vou te visitar, visite, certo? Alinhar expectativas, então é bem importante quando as expectativas suas estão alinhadas com o do seu comprador. Demonstrar integridade pessoal, isso é fundamental. Ética nos negócios e na vida. Pedir desculpas sinceras, saber a diferença entre engano e erro, ok? Isso é importante. Engano é algo que você comete às vezes sem perceber, sem pensar. O erro é porque às vezes acabou sendo intencional e que você quis de alguma forma ganhar em cima do outro, né? O engano, às vezes, acontece por uma falha de entendimento. O erro é uma falha de processo, ok? Então fiquem atentos a isso. Já os saques que a gente por volta e meia a gente faz,
Geralmente são por atitudes egoístas, por desatenção ao relacionamento, desonra de compromissos, né? Você não cumpre compromissos firmados, seja de tempo, seja de qualidade, de venda. Prometeu mandar 50, mandou 30 produtos, né? A falta de integridade, então, corrupção, suborno, essas coisas hoje em dia são atitudes bem graves. E pensar apenas na venda, pensar apenas em tirar o pedido. Você liga para a pessoa só para pegar a venda dela naquele dia específico. Se você tem um concorrente que começa a adular, pensar no relacionamento, fazer ligações apenas não, para fortalecer o relacionamento no sentido de como é que você está, tudo bem, foi bem o produto, você recebeu tudo certo e etc. Um pós-venda e ligações de sustentação, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai estar sempre trazendo um saldo positivo na sua conta bancária emocional. Então pensem nisso, pessoal, porque isso é rapport, ok? Por conceito, o que é o rapport? Rapport é uma palavra em francesa que significa o quê? Se conectar com seu interlocutor a fim de criar um clima de confiança e respeito durante o contato. O vendedor deve ajustar sua frequência à do cliente para ver a conexão e potencializar o resultado. Veja que o rapport é uma ferramenta estratégica da neurolinguística para que a gente possa o quê? Do PNL, né? Para que a gente possa o quê? Usar essa relação, essa conexão a nosso favor. Ok? Ninguém é bonzinho. A gente tem aqui uma ferramenta de trabalho com estratégia específica para que a gente possa conquistar aquilo que a gente deseja. Perfeito? Cuidado, não existe a justificativa, o cliente não deu abertura. Tá certo? Na venda, o esforço deve partir de você. Então, se você não conseguiu criar um rapport, criar uma relação de confiança com o seu comprador, não culpe a ele. A culpa é sua. Você não foi capaz de criar essa relação, seja por desistência, às vezes a gente vai até, sei lá, primeira, segunda ligação, ou seja, porque você não foi competente para agir numa estratégia adequada. Legal? Então pensem nisso. Então, qual é a meta do rapport, como eu disse? Conquistar. Conquistar o quê? Atenção, certo? Então, lembra do vídeo em que o vendedor faz uma ligação automática, mecânica. Então, quando você liga de forma mecânica, você não está perceptível para ver se conquistou essa atenção ou não. Então, você quer trazer a atenção da pessoa porque ela está fazendo outra coisa quando você liga. Ela tem que parar o que está fazendo para poder prestar atenção em você. Então, você tem que ser relevante. Conquistar a confiança. Então, com informações relevantes, como eu falei, a gente vai conquistar o que? A confiança desse cliente. E baixar a resistência. Então, quando você consegue se conectar, você consegue diminuir a resistência do outro lado da linha. Tudo bem? Quando o rapport presencial acontece? Quando eu me preocupo em espelhar a atitude do outro. Veja aqui no caso do Obama e do Putin. O Putin está numa postura totalmente de espelhamento do presidente Obama. Então ele olha nos olhos, ele se curva, se inclina para poder falar com o Obama, ele coloca as mãos de forma idêntica e a postura de sentar está exatamente igual à do Obama. Então veja que nessa postura de espelhamento, o que ele está transmitindo para o Obama? Eu estou em sintonia com o que você está dizendo.
ok? Então isso aproxima ao invés de distanciar, de afastar. Mesma coisa na figura aqui embaixo, né? Todos estão em postura de rapport. E aqui a gente tem a percepção de que a pessoa, o rapaz aqui no meio da foto, é quem é o líder da galera toda. Por quê? Porque ele está numa posição confortável, né? Está numa posição tranquila e todos os outros estão espelhando a essa atitude dele para demonstrar o quê? Demonstrar aceitação, proximidade. Ok? Então veja como a comunicação subtextual, né, ela é importante. Mas como fazer isso ao telefone? Como é que eu espelho, como é que eu demonstro que eu estou em rapport, ou como é que eu conquisto e crio rapport ao telefone? Vamos pensar aqui. A nossa ferramenta principal, pessoal, é a voz, ok? A voz é a nossa fotografia, é a nossa imagem, é como o mundo me vê, certo? Então, como é que eu quero que o mundo me veja? Eu posso administrar isso, sem o menor problema. Como é que eu quero que o mundo me veja? Eu tenho que usar a minha voz, certo? Então vai depender da minha entonação. Quem fala muito baixo, quem fala muito alto, cria ruído na comunicação. Então a entonação é muito importante. E entonação é dar reforço, fortalecer aquelas palavras que você quer marcar na mente da outra pessoa. Desconto de 30%. Você é nosso cliente exclusivo. Esta oferta é para você. Quando eu trago essas frases com uma entonação específica, ela atinge a outra pessoa de forma diferenciada. O ritmo de fala também. Alguns vendedores são muito ansiosos, falam rápido demais. E aí o outro não entende. Isso acontece também quando você fala, apresenta um produto e se estende demais na apresentação. O que ocorre é um monte de informação junta que o cliente não absorve. Então você tem que dosar o ritmo de conversa, ok? Acolhimento, quando você demonstra para o seu cliente, principalmente numa ligação receptiva, que você está focado e demonstrando toda a atenção a ele. Não adianta você atender um cliente e responder e-mail, atender o cliente respondendo o WhatsApp, prestando atenção no que a outra pessoa do seu lado está fazendo. Isso é péssimo, porque ele percebe do outro lado, né? Empatia, se colocar no lugar do outro. Veja, empatia é diferente de simpatia. Simpatia é você ser uma pessoa adorável, uma pessoa gostosa de conversar, uma pessoa que é simpática, né? A empatia é, deixa eu ver se eu entendi o seu problema. Empatia é você falar, entendi, a sua dificuldade é no prazo de entrega, então vamos ver o que eu consigo fazer para você. Né? É diferente de você falar, tá, olha, nosso prazo de entrega é 60 dias. Quer, não quer, tchau. Ok? Não. Como você precisa que seja entregue? Você precisa que seja entregue uma parte em 10 dias, uma parte em 20 dias, outra parte em 60 dias. Certo, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Olha, dessa forma eu não consigo, mas e assim, te atende? Isso é empatia. Não é você vomitar regras dos processos definidos pela sua empresa e o cliente que se vire. Aí é ruim. E a cortesia, né? Cortesia é assim, é aquela varinha de condão.
né? Quando você é uma pessoa cortês, você quebra barreiras. E o que é cortesia? Por favor, obrigado, esteja à vontade, não sou todo ouvidos, estou aqui para te atender, não tenho pressa. Que isso é cortesia, as pessoas precisam ficar confortáveis em falar contigo. Tudo bem aqui? Então vamos em frente. Então, visto isso, né, entendido isso da voz, o rapport por telefone precisa ser complementado com o quê? Com atitudes positivas, como eu falei agora da empatia, né? Seja positivo, evite falar não. Né? Tem muita gente que fala não com uma facilidade incrível, mas não percebe o que está fazendo com a comunicação e com o relacionamento. A posição com que você se senta na cadeira diz muito sobre você. Porque se você se senta de forma desleixada, isso interfere na voz. Essa voz vai sair de forma negligente, vai sair mais baixa, vai sair com uma entonação de desinteresse e o cliente vai perceber. Tome cuidado com a forma como você se senta, porque isso interfere na sua voz. E aí no rapport. Educação e cortesia, como eu já falei, foco na conversa, total, 100%. Telefone é online, é ao vivo, certo? Então ele tem que ser ao vivo. Não adianta você atender pensando que depois você resolve. Uma coisa que as pessoas muitas vezes não fazem, e ela é fundamental para o rapport, mencionar, verbalizar o nome do cliente, né? Se eu falo bom dia, em que posso ajudá-lo, né? É uma coisa, nós já vimos isso. Bom dia, Walter, como vai? Tudo bem? Olha, Walter, eu dei uma olhada aqui e nesse caso, percebe, gente? Fale pelo menos 3 vezes o nome do seu cliente ou o nome do seu interlocutor no telefone, para que você possa manter a atenção dele em você. Seja relevante, fale coisas interessantes, seja objetivo, né? Às vezes a nossa conversa desvia para coisas ou para assuntos que não tem nada a ver com o nosso objetivo. E aí a gente não consegue voltar. Não tem nenhum problema você falar do jogo de ontem, por exemplo, principalmente se são seus clientes ativos, você tem intimidade para conversar, mas saiba voltar ao tema principal, porque às vezes a conversa vai lá para Marte e você não consegue retornar. Ok? E tolerância, paciência, isso sai na voz, né? Quando você fala, esclareci tudo. Ah, você tem mais uma dúvida. Tá, qual é? Ok, pessoal, cuidado com as formas de se expressar, cuidado com a entonação que você dá nas suas respostas. Tudo bem? Então, lembre-se sempre que a condução ao telefone é uma comunicação estratégica, não é improvisada. Cada palavra que você diz tem que ter uma função, um objetivo. Você não está ali para bater papo. Bater papo é com amigos. Venda é estratégia. Então você tem que saber conduzir essa conversa, ok? Você está sempre no controle. Muito importante isso, certo? Acho que nos primeiros momentos de venda é importante que você tenha um roteiro de referência. O que é o roteiro de referência? Você não tem aquele script engessado, mas você tem que saber, olha, eu tenho que fazer investigação porque eu quero saber isso, isso e isso desse cliente. Eu tenho que levar para ele essa oferta específica porque eu preciso reconquistar. E etc, etc. Então tenha um roteiro de referência nessa conversa, para que você não se perca, ok? Precisa necessariamente ser autêntico. Cuidado,
Eu falei que o rapport é criar conexão e conquistar a atenção do seu cliente. Mas isso precisa ser autêntico, demonstrar interesse, é, demonstrar foco, atenção e responder a essas colocações do cliente é super importante. Então, às vezes, você trabalha a voz, mas não trabalha a atitude, e vice-versa. Então, seja autêntico e atualize-se constantemente. Né? Às vezes, a gente cristaliza a nossa abordagem, a gente engessa a forma de conversar, e isso começa, e o rapport começa a perder efeito, perder peso, ok? Vamos lá. Procure evitar o quê? Demonstrações de medo e de insegurança. Quando você está inseguro, principalmente nas primeiras vezes em que você vai entrar em contato, né? Então é uma guerra que você tem que vencer e a luta é só sua, ok? Superar o medo e superar a insegurança. Geralmente, como você consegue fazer isso? Entendendo o seu negócio, tendo repertório para poder dar respostas seguras. Evite os exageros, né? Ser muito simpático demais. Tem vendedor que quer ser simpático através de contar anedotas, piadas, dar muita risada. Isso é bobagem. O script engessado que eu disse, cuidado com vícios de linguagem. Um dos piores é no caso. Você vai falar, cada frase que você vai dizer é no caso, precisamos ver isso, no caso, precisamos ver aquilo. Isso é horrível, né? E cria muito ruído na comunicação. É, no começo é no caso e no final é tá, né, certo, perfeito, entendo, ok? Quando você repete muitas vezes a palavra, o cliente começa a prestar atenção no vício de linguagem e não na sua mensagem. E aí você perdeu o rapport. Falta de atenção, como eu já disse, foco no processo, ok? Então, muitas vezes o cliente fala, olha, eu queria comprar de vocês. Ah, tá bom. As regras são essas. Você tem limite mínimo, você tem que ter uma ficha aprovada, a gente só dá crédito depois da terceira venda, você tem que ter 3 contas bancárias, da primeira vez você vai ter que pagar à vista, a gente só vende com grade, ou a gente só vende com quantidade mínima, e etc, etc, etc. O cliente fala, quer saber? Vou comprar de outro, ok? Quando o cliente te liga, poxa, receba ele, entenda o que ele precisa. Faça a venda do produto. Depois, você vai informando as regras de uma maneira mais sutil, mais tranquila. Se eu imponho as minhas regras logo no começo da chamada, o que eu faço? Eu desestimulo a compra. E rapport zero aí, né? E eu vejo isso acontecer nas ligações, em algumas ligações. Por quê? Porque a pessoa está focada no processo e não na conquista do cliente, não no criar o relacionamento. É como se eu falasse, olha, quer comprar de mim? É assim. Se não quer, tchau. Não faz sentido, né? Evite descompromisso também. Não posso me comprometer. Isso daí eu não sei. Não, seja responsável por sua venda. E seja responsável pelo seu cliente. E deixe ele entender que pode contar contigo. Responsabilize-se por tudo que você faz, né? Não, isso é comigo, deixa que eu vou ver isso para você. Fica tranquilo, nós vamos resolver isso. Frases em que você coloque claramente para ele que você está envolvido e comprometido com o processo. Aqui vão algumas sugestões e exemplos para que a gente possa ver isso, né? Trabalhar, aplicar o rapport. Uso de gatilhos mentais. Então vamos lá.
Gatilhos de aprovação, quando eu falo, puxa, parabéns pela sua decisão, que fantástico, que perfeito, né? Então, puxa, que legal. Então, quando eu aprovo algum comentário do cliente, isso cria rapport, né? O uso dos gatilhos mentais de tradição. Puxa, fica tranquilo, você está falando com uma empresa que tem 40 anos no mercado. Nossos produtos são produtos de alta qualidade, você não vai ter nenhum tipo de problema, ok? Ou garantia, né? Olha, você tem uma equipe exclusiva de vendas aqui, o suporte nosso é personalizado, você pode ligar para mim, eu sou responsável por tua conta. Qualquer problema que você tenha, fala comigo. Então, isso é um gatilho mental de garantia, ok? Cortesia, a gente já falou, o uso de por gentileza, obrigado, né? Empatia, é quando você recebe, acolhe o pedido do cliente com palavras do tipo compreendo, entendo. A mensagem que você passa é: estou em sintonia contigo. Acolhimento, receber um cliente novo dizendo seja bem-vindo, é diferenciado. Então procure ser diferenciado na recepção dos seus clientes novos, né? E atitudes positivas, claro, vamos ver como posso ajudá-la, sem problemas, vou providenciar agora, podemos fazer assim, né? Ou perguntar, não, a gente pode fazer desse jeito? Ok, pessoal? Isso aqui é rapport. Tudo isso aqui tem a ver o quê? Com a conquista do seu cliente. Em resumo, criar conexão, criar um ambiente confiável com o seu cliente, né? A meta do rapport é potencializar sua venda. Lembre-se disso, ela é uma ferramenta para você vender. Cuide da voz e da atitude. Uso intensivo de ferramentas de comunicação. Prática e revisão constante. Ok? Dúvidas aqui, pessoal?